bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. O Brasil vai aproveitar a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP27, para mostrar ao mundo o potencial que tem para a geração de energia limpa e barata. No caso, a chamada energia verde, termo adotado para a energia gerada de forma 100% renovável, de forma a não poluir o meio ambiente. A COP27 começa neste domingo, dia 6, e reúne, até o dia 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito, representantes oficiais de governo e da sociedade civil para discutir maneiras para enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. Os debates terão como eixo principal o novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC na sigla em inglês, que analisa vulnerabilidades, capacidades e limites do mundo e da sociedade para se adaptar às mudanças climáticas. Participação brasileira. Segundo o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, a delegação brasileira buscará mostrar o potencial do país para a geração de energia verde. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, Leite disse que o encontro será uma boa oportunidade para atrair investidores estrangeiros interessados em explorar todo esse potencial. O Brasil, por características naturais e econômicas, é um potencial nesse setor, disse o ministro. Segundo ele, o principal objetivo do Brasil na COP27 será o de levar a eles o Brasil das energias verdes para trazer financiamento climático e acelerar toda essa economia verde junto com o setor privado. O que queremos é que o setor privado dê escala a uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050, disse. Durante a entrevista, Leite disse que o potencial energético brasileiro para a geração de energia em terra firme, com usinas eólicas, solares e de biomassa é de 100 gigawatts. Para entender o tamanho desse potencial, o Brasil produz atualmente 180 gigawatts. É um volume bastante expressivo de energia renováveis e limpas que podemos transformar em hidrogênio verde e amônia verde para exportação, disse o ministro, referindo-se a estes combustíveis que, por não serem danosos ao meio ambiente, têm despertado cada vez mais interesse no exterior. O ministro disse que há também as eólicas offshore, que são aerogeradores que podem ser instalados no mar, há um potencial de 700 gigawatts, o que corresponde ao que seria gerado por 50 usinas de Itaipu. Isso mostra que o Brasil é o país das energias verdes, e que poderá fornecer energia verde para todo o mundo, disse. Os benefícios para o país vão além e envolvem toda uma cadeia de suprimentos e de indústrias que, ao se instalarem em território nacional, poderão aproveitar essa energia verde e barata. Esse é o grande diferencial do Brasil, e essa vai ser a COP das energias verdes do Brasil, disse, citando que é exemplo da eólica e da solar. A energia gerada a partir da biomassa, quando gerada a partir do lixo, tanto do campo como das cidades, também é considerada renovável. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a matriz energética brasileira se destaca com um índice renovável de 84%, frente a 27% da média mundial. As matrizes solar e eólica bateram recordes de produção em 2022, respectivamente 14 gigawatts e 22 gigawatts. Somadas, essas duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de brasileiros, informa a pasta em nota publicada em seu site. Gestão de áreas no mar. Joaquim Leite disse que, diante do alto volume de solicitações para a instalação de parques eólicos no mar, o governo tem atuado visando facilitar as autorizações, estabelecendo uma plataforma digital única de gestão de áreas no mar, o que pode aumentar o interesse externo em fazer investimentos no país. No IBAMA, já temos aproximadamente 169 gigawatts solicitados para a instalação de parques eólicos no mar. Esse volume de solicitações requerem uma plataforma única, porque não é apenas o IBAMA que autoriza. Há vários outros órgãos,
como das áreas de pesca e defesa. Precisávamos então agilizar esse processo para licenciamento dessas áreas. Já desenhamos uma portaria interministerial visando trazer toda uma estrutura digital para acelerar esses processos de concessão de áreas, disse o ministro. A instalação pode ser feita de forma barata em áreas rasas, comuns na região Nordeste a 20 ou 30 quilômetros de distância da costa. Poderemos instalar plataformas de cataventos no mar a uma distância que não atrapalhe o turismo. Além disso, essas plataformas melhoram a situação da fauna marinha. O Nordeste não tem uma fauna marinha abundante porque você não tem a proteção da sombra e essas estruturas trarão sombras no mar, aumentando a fauna marinha. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.